Quando a gente pensa na figura de Deus, a gente imagina um ser completamente incompreensível, completamente além da nossa capacidade de entendimento, que transcende completamente tudo que nós conhecemos e que nem mesmo na eternidade a gente vai conseguir entender a sua essência. Em parte isso é verdade, mas Deus nos revelou uma pequena parcela das suas características através da sua palavra. Eu não vou esgotar todas essas características aqui nesse vídeo, mas hoje eu queria focar um pouco nos sentimentos de Deus. Alguma vez você já se perguntou como Deus se sente quando ele olha para nós, a sua criação? A Bíblia nos revela que Deus ele não é um ser distante, ele não é um ser indiferente, mas ele é amor, santo, justo e ele se alegra com a nossa obediência, ele se ira, ele se decepciona com a nossa desobediência e ele se entristece com o pecado. Ele inclusive se compadece de nós. Mas como é possível entender o coração de Deus? Hoje a gente vai mergulhar nas Escrituras para explorar como Deus revelou os seus sentimentos através de 3 homens: Abraão, Moisés e Jonas. Essas histórias nos convidam a entender o coração de Deus e viver uma fé que o honra. Então pega a sua Bíblia, prepara o seu coração, porque essa mensagem hoje vai transformar a visão que você tem do eterno. Bom, o Senhor escolheu revelar um pouco acerca das suas características, da sua personalidade, das suas emoções, através de alguns dos seus ungidos. Homens comuns que carregaram a mensagem divina até os dias de hoje, mesmo sem saber disso. E eu queria começar lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, que diz o seguinte: Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Isso é Deus falando com Abraão. E esse versículo é o coração do nosso vídeo de hoje. Ele aparece no contexto ali da aliança com Deus a Abraão, um homem que era chamado de amigo de Deus e que enfrentou o maior teste possível da sua fé, o sacrifício do seu próprio filho. Agora, por que isso é tão importante? Por que isso revela tanta coisa dizendo tão pouco? Porque o sacrifício de Isaque não é simplesmente uma prova da obediência de Abraão para com Deus. É uma janela para o coração do Deus Pai. É uma janela para todo o fardo que ele carregou por nós. Hoje a gente vai entender um pouco melhor o que Deus sente a lidar com o pecado e o que ele sentiu ao prover a nossa salvação. Essa aliança de Deus com Abraão, ela começa lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Um momento ali onde Deus o chama para deixar sua terra dos seus ali 70 anos de idade e promete fazer dele uma grande nação. Abraão, que nessa época se chamava Abrão, significa ali do hebraico pai exaltado, antepassado famoso, e depois que ele tem o seu nome mudado para Abraão, o significado do seu nome muda para pai de um grande povo, pai de uma grande nação. E a vida de Abraão, mesmo tão avançada, mesmo ali nos seus 70 anos de idade, quando ele foi chamado, ela estava só começando. Hoje em dia a gente acha que essa idade já acabou, já está na hora de encostar na praia, ali na rede, mas a vida de Abraão, o propósito de Deus na vida dele, estava só começando. Ele viveu muitos anos ali de provas, de desafios, culminando no nascimento de seu filho Isaque. A razão desse nome, inclusive, ela é muito engraçada, né? Um certo dia, Deus e mais 2 anjos foram visitar Abraão ali em suas tendas. Eles estavam disfarçados de homens ali e Sarai, a esposa de Abraão, que estava com seus 100 anos de idade, ficou na tenda ali só ouvindo a conversa dos 4. Essa mulher era estéril e ela ouve Deus ali falando com Abraão fora da tenda, dizendo que Sarai seria abençoada com um filho. Ela começa a rir lá dentro da tenda e Deus fala: você tá rindo, né? Então o nome do seu filho vai ser Isaac, significa risada do hebraico. É como se aqui no Brasil o nome da criança fosse ser Cacá, Haha, alguma coisa assim, uma onomatopeia de risada, né? Antes disso, Abraão tem outro filho ali com a concubina Agar, o Ismael, que significa Deus ouve. E é curioso porque lá em Gênesis 22, que a gente viu agora, Deus fala para Abraão: você vai sacrificar o seu filho, o seu único filho. Ora, mas Ismael também era filho dele. Então, o que será que Deus quis dizer com isso? Vamos reler aqui com um pouco mais de atenção, Gênesis 22, versículos de 1 a 10, para entender melhor qual foi o pedido de Deus que causou tanta vertigem a esse homem justo. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto
holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. E agora, hein? O pedido de Deus para sacrificar Isaque é o clímax da fé de Abraão. Por que Deus pediria algo tão extremo para um homem justo? Só para testar a fé de um homem que sempre foi tão fiel a ele? Parece algo um pouco extremo, né? Tem alguma coisa escondida aqui. Antes de explicar melhor essa questão, a gente precisa entender um pouco do sistema sacrificial do Antigo Testamento, porque ele é a chave para compreender Gênesis 22, que a gente acabou de ler um pedaço. Na cultura ali da época, os sacrifícios de animais eles eram muito comuns. Eles eram feitos ali para comemorar alguma coisa, para firmar um acordo, fechar um negócio, mas para Israel posteriormente isso teria um significado teológico muito profundo, um significado que lembra um pouco o motivo que isso tudo tem para Deus, por exemplo, quando ele está lá em Gênesis, que Adão e Eva acabam de comer o fruto proibido, e ele faz roupas de animais ali para cobrir a nudez deles. Aquele foi o primeiro sacrifício da história. Lá em Levítico 17:11, Deus diz que a vida da carne ela está no sangue, e ele o deu para fazer expiação pelas nossas almas, porque é o sangue que faz a expiação das almas, é o sangue que faz a expiação do pecado. E desde Gênesis 3, foi isso que separou o homem de Deus. A única forma de restaurar um pouco essa relação era através da expiação. Um sacrifício de sangue que simboliza a entrega ali de uma vida inocente para cobrir o pecado. Hebreus 9:22 inclusive reforça que sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Sem o derramamento de sangue não há remissão. Romanos 6:23 ali também diz que o salário do pecado é a morte. Então isso sempre foi uma coisa muito clara que Deus foi revelando progressivamente à humanidade. E esses sacrifícios, assim como os cordeiros ali no culto do templo, eram uma solução paliativa, uma solução provisória, antes da solução definitiva, que é o sacrifício perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É como uma gambiarra que eu fiz aqui na minha porta, eu não vou conseguir mostrar agora, mas a maçaneta ela quebrou, né, o mecanismo interno dela. E para a porta continuar fechando, eu enrolei um pano assim em volta, para que pelo menos a porta consiga ficar encostada sem ficar batendo. É uma gambiarra, é mais ou menos isso que está acontecendo. A solução definitiva ela vem com Jesus. Os sacrifícios de animais, eles eram um paliativo, eles eram algo temporário ali. E essa gambiarra, ela dura pelo menos 2000 anos ali, até que Jesus venha de fato e expie os pecados de forma definitiva. Lá no tempo de Abraão, antes da lei de Moisés, os sacrifícios eles já eram praticados, inclusive muito antes ali com Caim e Abel, né? Mas o pedido de Deus por Isaque é algo único, porque Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Isso é algo que só acontecia ali nos cultos a ídolos, né? Nos cultos a demônios, nas seitas da pior espécie, mas Deus nunca pediu sacrifício humano para expiação de pecados. Então, por que será que ele pediu Isaque? Por que será que ele estava pedindo algo tão anormal, tão absurdo? Pedindo ainda para que Isaque fosse oferecido em holocausto, algo que é muito extremo, né? Porque o holocausto exigia que a oferta fosse totalmente consumida pelo fogo, sem nenhuma sobra, então o garoto não ia poder nem ao menos ser sepultado ali. E a sepultura era algo muito importante para aquele povo. A gente vê isso com o cuidado que Abraão e seus descendentes têm ali na caverna de Macpela para fazer o sepultamento adequado, com a família toda
toda junta, né? Mas mesmo assim, Abraão obedece essa ordem imediatamente. Ele leva Isaac ali ao Monte Moriá, em uma jornada que durou 3 dias, lembra desse número, tá? E segundo 2 Crônicas 3:1, esse monte inclusive seria o local do futuro templo em Jerusalém. Isaac no caminho carrega a lenha nos ombros, enquanto Abraão leva as brasas e a faca, o cutelo, conforme a gente leu aqui. Isso vai ser muito importante daqui a pouco, tá? Deixa anotado aí do lado a jornada de 3 dias e o fato de Isaac ter levado a lenha, que isso vai fazer muito sentido já já. Mas lá no topo do monte, Abraão constrói ali o altar, amarra o jovem que, como ele era forte ainda, ele poderia muito bem resistir a isso. Mas ele se submete, espelhando a obediência do seu pai ali, em honrar uma ordem de Deus. Abraão levanta a sua faca, o seu cutelo, e no último segundo, olha só o que acontece. Vamos ler aqui dos versículos de 10 a 13, tá? E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus provê um carneiro preso pelos chifres e Isaque é poupado. Em João 8,56, Jesus inclusive diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como assim? Nesse momento, Abraão, ao ter contato com aquele anjo, entendeu que o sacrifício de Isaque era uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Isaque foi poupado de ser usado para expiar pecados naquele momento, justamente porque Deus não poupou seu filho, seu único filho, aquele a quem ele ama, Jesus Cristo. Lá em Mateus 3,17 mesmo, Deus chama Jesus de meu filho amado. Lembra que a jornada de Abraão e Isaque durou 3 dias e que Isaque carregou a lenha nos seus ombros para ser sacrificado? Lembra qual foi a duração do ministério de Cristo entre o seu batismo e a sua crucificação? Foram 3 anos. 3 anos e meio, né? E lembra que Jesus carregou a cruz até o local onde ele foi crucificado? Isso é mais um paralelo entre Jesus e Isaque, que estava carregando a lenha nos ombros. E os 2 servos que estavam acompanhando Abraão. Lembra lá no Monte da Transfiguração, onde junto com Jesus em seu corpo glorificado aparecem Moisés e Elias, 2 servos de Deus, testemunhas ali da glória de Cristo? E o carneiro que estava preso pelo chifre era um símbolo de Jesus, o cordeiro que morreu em nosso lugar, o cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Agora, para pensar nas perguntas que a gente sempre faz ao ler essa passagem forte aqui. Como será que Abraão teria se sentido ao receber essa ordem de Deus? Qual será que foi o peso de ter que sacrificar o seu filho amado? Como será que ele teria se sentido nesses 3 dias de viagem para oferecer o seu filho em holocausto? A subida no monte ali deve ter sido mais difícil, com Isaque carregando nos ombros a própria lenha com a qual ele seria queimado. Ao decidir levantar a faca e por um momento ter sacrificado o seu filho no seu coração, com a decisão ali de desferir o golpe, como será que Abraão se sentiu com tudo isso? Com todos esses paralelos, Deus nos revela como ele mesmo se sentiu ao saber que teria que sacrificar o seu filho por nós. Ao ver ele agindo ali com toda a sua graça, toda a sua pureza, nos 3 anos do seu ministério. Ao ver ele carregando a própria cruz com todas aquelas feridas, inclusive o abandono momentâneo ali na cruz, onde Jesus cita um pedaço do Salmo 22, né? Onde Jesus clama: Senhor, por que me abandonaste? Aquele foi o mesmo ato representado ali por Abraão levantando a faca e sacrificando Isaque em seu coração, pronto para sacrificá-lo. Você quer saber como Deus se sentiu em todas essas ocasiões? É só pensar em como Abraão se sentiu nessa jornada. Quer saber como Deus se sentiu ao ter Cristo ressurreto em seu corpo glorificado, se sentando à sua destra? Pensa na alegria que Abraão teve depois que a vida de Isaque foi poupada. Lá em Hebreus 11, 17 a 19, a gente lê inclusive que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque ali naquele momento depois de tê-lo sacrificado. Afinal, essa era a promessa de Deus, que Isaque seria a sua descendência, que toda a terra seria abençoada por meio dele, apontando novamente
para a ressurreição de Cristo. Essa história que a gente leu aqui, esse acontecimento, é a maior ilustração do amor sacrificial de Deus. Essa história é a maior ilustração, a maior simplificação dos sentimentos de Deus acerca do seu amor e acerca do peso do que ele fez por nós. Então, sempre que a gente se chocar com a ideia de Abraão sacrificando o seu filho Isaque, a gente tem que refletir também sobre como Deus se sentiu a sacrificar o seu próprio filho Jesus pela remissão dos nossos pecados. A sociedade moderna valoriza muito o conforto, o sucesso, o prazer, e a gente trata a cruz muitas vezes como uma história distante, sem considerar o peso, o custo emocional disso, sobretudo para Deus. Ele pagou o maior preço. Hoje você já agradeceu pelo sacrifício de Jesus? Ele morreu por nós, né? Agora, Deus, através da Bíblia, não mostrou só como ele se sentiu nessa ocasião. Ele também mostrou como se sente quando nós o esquecemos, quando nós pecamos. E ele nos deu uma excelente ilustração da sua ira. Vamos agora lá para Êxodo 4, ali no episódio da sarça ardente, onde Moisés estava sendo chamado por Deus para libertar o seu povo das mãos dos egípcios. Moisés hesita ali por um momento, ele diz que é pesado de boca, pesado de língua, né? Algumas traduções, inclusive, colocam que ele era gago, embora eu não ache que esse seja um termo muito adequado para isso. Mas o fato é que Moisés ele estava com muito medo de falar ao povo, de falar ao faraó. Afinal, décadas antes ele tinha fugido exilado do Egito, depois de matar um guarda ali que estava atacando um hebreu, e agora ele vivia como pastor de ovelhas ali no deserto, uma profissão que era muito desprezada pela cultura egípcia. E Moisés, ele foi criado nessa cultura. Então a autoestima dele nesse momento devia estar bem baixa, né? Mas Deus, em toda a sua paciência, promete que Arão, o irmão de Moisés, seria a sua boca, enquanto Moisés seria para ele como Deus, transmitindo as palavras divinas. E essa revelação ela é muito profunda, porque Deus, mesmo sendo perfeito, usa homens imperfeitos para revelar o seu coração. Lembra-lhe de tudo o que acontece em Êxodo? Deus envia as 10 pragas do Egito, ele abre ali o Mar Vermelho, todo o povo hebraico passa com os pés secos ali por aquele local, Deus guia Israel para a liberdade, ele provê maná do céu para que aquele povo não morra de fome no deserto, ele provê água das rochas para que aquele povo não morra de sede, provê inclusive vitórias contra os seus inimigos, contra saqueadores que estavam atacando o povo hebraico naquele momento de fragilidade. Na 5ª temporada de The Chosen, inclusive, lá durante a Santa Ceia, tem uma cena bem legal onde eles estão agradecendo por esses milagres, que eles dizem que cada um sozinho teria sido suficiente, mas Deus ele sempre fez mais, ele sempre cumpriu as suas promessas com abundância. Só que mesmo assim, o povo murmura, o povo reclama constantemente. Reclamava que já estava enjoado daquele pão que caía do céu toda manhã para que eles não morressem de fome. Reclamava de sede, mesmo tendo água. Reclamava até mesmo de saudade do Egito, de saudade da escravidão, que já tinha se tornado uma zona de conforto para eles. Só que lá em Êxodo 32, a situação ela piora. Moisés sobe ali o Monte Sinai, fica lá por 40 dias e 40 noites com Deus, recebendo todas aquelas leis, recebendo alguns conhecimentos importantes, recebendo os 10 mandamentos, inclusive naquelas tábuas de pedra ali, escritos direto pelo dedo de Deus. Enquanto isso, o povo impaciente começa a pressionar Arão para que ele fizesse um ídolo, para que todos pudessem adorar. Arão, que nesse momento deveria liderar com firmeza, ele acaba cedendo ali. Ele coleta ouro que tinha sido trazido do Egito pelas mulheres hebreias. Ele molda ali no fogo um bezerro, uma estátua de um bezerro com esse ouro e diz assim: esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Lembrando de tudo o que Deus fez por aquele povo, todas as interferências diretas na nossa dimensão, todos os milagres que ele fez, isso é uma grande blasfêmia. Quando Moisés desce e vê aquele povo em idolatria, dançando ali diante daquele ídolo, sua ira é tão grande que ele, em um momento ali de raiva, em um momento onde ele tinha estourado, ele joga no chão aquelas tábuas com os 10 mandamentos e elas se quebram. Nesse momento, Moisés confronta o seu irmão Arão, que se defende de uma forma bem curiosa, né? Vamos ler aqui Êxodo 32, 22 a 24. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é inclinado para o mal. Disseram-me: fazemos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram-no a mim, e eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro.
Ora, saiu do fogo esse bezerro pronto aqui. Aqui cara de pau, hein? Mas Moisés mesmo assim perdoa Abraão, intercede pelo povo e Deus ele renova a sua aliança, mesmo considerando exterminar todo mundo, porque aquele povo era muito obstinado, muito cabeça dura, né? E o que isso nos revela sobre Deus? A ira de Moisés, a tristeza de Moisés, inclusive a nossa, ao ver esse relato do bezerro de ouro, ao ver toda aquela idolatria, nos dá sim uma pista de como Deus se sente, não só nessa história, mas toda vez que a gente se afasta dele para pecar, para adorar algum ídolo, que hoje em dia a gente tem muito na forma de dinheiro, de status, de prazeres, né? E isso lembra muito aquele episódio de Jesus com zelo pela casa do Pai, entra no templo de Jerusalém e começa a expulsar os vendilhões dali à base de chicotada, à base de bicuda, à base de ira mesmo. Estava acontecendo uma grande blasfêmia naquele local. The Chosen, inclusive, novamente ilustra muito bem essa cena, com Jesus ali brandindo o seu chicote nos comerciantes, né? Lembrando até o Trevor Belmont ali do Castlevania, o Indiana Jones, quando ele lança o chicote na perna da mesa e puxa pra ele. É uma cena muito legal, vale a pena de ser vista, tá? Mas a paciência de Moisés com aquele povo idólatra espelha muito bem a longanimidade que Deus tem, que suporta toda a nossa ingratidão, todo o nosso esquecimento, toda a nossa blasfêmia, idolatria, tudo de ruim que a gente tem. A gente se esquece de tanta coisa que Deus faz por nós, né? Mas tanta coisa. A gente vive em uma cultura que idolatra tanta coisa. Rede social, carreira, até mesmo igreja, até mesmo pastores são idolatrados no dia de hoje. Tudo isso tão facilmente se torna tão mais importante do que Cristo para nós. É exatamente igual esse episódio do bezerro de ouro. E como Deus se sente quando a gente faz isso? Exatamente como Moisés se sentiu ao ver aquele povo idolatrando um bezerro de ouro, tendo em sua mão as tábuas da lei, mas ele também nos perdoa, assim como Moisés perdoou Arão, inclusive com um perdão muito mais perfeito do que esse. Quantas vezes quantas vezes você se esqueceu de Deus e colocou algo acima dele, como os hebreus fizeram com aquele bezerro? Deus se entristece, ele se ira com isso. A gente não pode deixar isso acontecer. E pior ainda, quando a gente justifica os nossos pecados, em vez de se arrepender deles, a gente age como Arão, que dá uma explicação ali com toda aquela cara de pau em vez de se arrepender. Examine o seu coração. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Talvez seja a busca por alguma validação, talvez seja a busca por algum relacionamento, algum pecado de estimação que te afasta dele. Examine a sua vida para você ver. Sempre tem alguma coisa. Talvez até mesmo um orgulho religioso, né? Mas como Moisés, Deus te chama ao arrependimento. Ele está pronto para te receber de braços abertos. A gente vê isso ali na parábola do filho pródigo, né? Mas como funciona essa misericórdia dele? Como funciona esse perdão perfeito de Deus? A gente vê uma ilustração muito boa disso lá no livro de Jonas. Jonas é um profeta muito complexo, né? Deus chama ele para pregar ali na cidade de Nínive, a capital da Assíria, que era inimiga de Israel. E Jonas ali, que devia estar cansado com a vida, devia estar com medo, ele foge. No mar ele é engolido por um peixe, ele passa 3 dias ali dentro, mas depois ele decide obedecer e vai pregar lá para aquele pessoal. Ainda em 40 dias, Nínive será destruída, ele fala para aquele povo. Com Noé isso não funcionou, por Apocalipse isso não vai funcionar também, mas com Nínive funcionou. A cidade se arrependeu, a cidade se converteu dos seus maus caminhos e Deus poupa a cidade. Jonas ficou arrasado, ele queria ver aquela cidade destruída. Ele fica tão furioso, mas tão furioso, que o profeta deseja inclusive a morte. Deus pedagogicamente faz uma aboboreira crescer ali sobre a cabeça de Jonas para dar ele uma sombrinha, né? Afinal era um lugar muito quente. Mas logo depois ele envia um verme para que aquela árvore morra. Deus manda um vento quente ali super desagradável também que incomoda Jonas. E ele fica tão irritado por causa daquilo que ele deseja novamente a morte. Deus pergunta ali para ele: é justo que você fique tão irritado por causa de uma aboboreira que não foi nem você que fez? Não deveria eu ter compaixão de Nínive com 120 mil pessoas que não sabem nem a diferença entre a sua mão esquerda e a sua mão direita e tantos animais que tem ali? Olha só, Deus se compadece também dos animais, né? E o que isso nos ensina? A irritação de Jonas com a situação daquela aboboreira, ela reflete muito o nosso apego a coisas tão pequenas, a coisas tão temporárias, tão seculares. Mas a resposta de Deus, ela mostra a sua compaixão por toda a sua criação, até mesmo por uma cidade pagã, por seus animais. Em Ezequiel 33:11, Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. O desejo dele é que esse pecador se converta
e viva. Deus ele se entristece quando as suas criaturas se perdem. O seu desejo é salvar, não destruir. E hoje em dia a gente inclusive se parece muito com Jonas, né? A gente está tão cansado com a velocidade desse mundo, com tudo sendo tão líquido, tão insignificante, tão sem profundidade, né? Às vezes a gente quer mesmo ver o circo pegar fogo, mas quantas vezes a gente não se esquece de ter compaixão pelas pessoas que Deus ama? Quantas vezes a gente não julga alguém sem conhecer a sua história? Deus ele quer que a gente estenda a mão. Deus ele não quer que a gente aponte o dedo. Deus quer que a gente tenha um coração compassivo, assim como ele teve pela cidade de Nínive. Talvez seja ali com um colega de trabalho que te irrita, com um parente difícil. Jesus teve parentes tão difíceis, talvez ali com um estranho na rua, com alguém nas redes sociais. E é importante lembrar que Deus ele também se importa com os animais, né? Eu tenho um amigo ateu que ele ama muito os animaizinhos. E um dos maiores questionamentos que ele fez para mim foi sobre o sofrimento dos animais no mundo. Se Deus existe, por que os animais sofrem? Eu falei um pouco sobre isso naquele vídeo lá, porque Deus permite o mal. Eu deixei no card aqui, depois você dá uma olhada lá. Mas lá em Gênesis 1:26, a respeito dos animais, o homem é chamado para cuidar da criação. E isso acontece de novo lá em Gênesis 9:2 com o caso de Noé. E o planeta está muito longe dos planos originais de Deus. A gente vai voltar sim para esse mundo santificado, mas até lá tem muita coisa para acontecer. E com isso a gente já consegue perceber que Deus não é um ser distante, não é um ser ali que não tem sentimentos, que analisa tudo friamente, não. Deus ele sente tudo. Ele sente as nossas dores, os nossos pecados. Ele sofreu muito com o sacrifício de Jesus, ele pagou o maior preço. A gente consegue entender um pouquinho disso ali com o sacrifício de Abraão. A gente consegue entender um pouquinho da ira e da misericórdia dele ali com o caso de Moisés, com o caso de Jonas. E ele nos chama a viver uma fé que reflete o seu amor. O que te impede de se conectar com o coração de Deus hoje? Talvez seja um hábito, uma zona de conforto. A gente lembra que Jesus, sempre antes de curar alguém, ele perguntava: você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, mas quando você veste a carapuça dessa pergunta, a resposta fica mais difícil, né? Às vezes a gente está tão acostumado com uma rotina torta, com um vício, um pecado de estimação, um estilo de vida de escravidão, que são sim zonas de conforto. Mas se Jesus aparecesse hoje na sua frente, perguntando se você quer ser curado de todos os seus problemas, todos os seus pecados, os seus vícios de estimação, que te afastam tanto da presença de Deus e que se tornaram essa zona de conforto tão grande na sua vida, te levando para uma vida tão diferente do propósito que Deus tem para você, você ia responder que sim, você quer ser curado na lata, ou ia pensar ali por um segundo ou dois? Jesus deu tudo por nós na cruz. Como que a gente vai responder a esse amor hoje? Então eu te convido a dar tudo por ele na sua vida. Se essa mensagem tocou no seu coração, clica aí no botão de inscreva-se, no botão de like, no botão do sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer o coração de Deus. Nos comentários me conta um pouco sobre alguma coisa que você queira contar, não sei. Mas lembra, ele morreu por você, então viva por ele. Por hoje é isso que eu tinha para dizer. Que Deus o abençoe e até a próxima.